Olá, alunos de redes de computadores. Vamos então fazer uma primeira atividade prática, né? Lembrando que é uma atividade demonstrativa. Depois, se vocês quiserem repetir, obviamente, eu vou deixar o guia no módulo didático, mas não vou cobrar, né? Essas atividades práticas, elas são demonstrativas. Mas eu vou colocar o guia no módulo didático, você querendo, o aluno querendo, ele pode repetir em casa, mas não é obrigatório, ok? Então, essa primeira prática, nós vamos ver utilitários de rede. O que é isso? São comandos que você executa no prompt, no próprio prompt do computador, e você tem uma série de respostas a partir dessa interação imediata com o prompt. Uma série de respostas da sua rede, das configurações da sua máquina, das configurações da sua rede. Né? Aqui na revisão teórica, inicialmente a gente fala do ping, dos comandos que nós vamos utilizar. Né? Ping, tracert, né? Que utilizam o ICMP. O ICMP é um protocolo que é um protocolo de mensagens sobre o IP. Né? Porque o que acontece? O IP, que é o protocolo que gerencia a rede, né? A camada de rede, ele é um protocolo que não tem nenhum tipo de controle de fluxo, controle de erro, controle de enlace, enfim, não é função dele, né? Ele é da camada de rede. Mas é implementado sobre ele o ICMP, que é um protocolo de controle de mensagens, mensagens eventualmente de erro, de algum tipo de controle. Né? Ou seja, não é função da camada de rede, mas a camada de rede acaba tendo o ICMP sobre ela, sobre o IP, para ter essas mensagens. Né? Utilitário netstat a gente também vai utilizar, e ele te dá uma série de estatísticas sobre a sua rede. E o utilitário ARP, o comando ARP, que vai mostrar a correspondência de endereço MAC, que é um endereço da placa de rede, né? É o que o pessoal chama de endereço físico, mas na realidade não é endereço físico, né? Do nível físico. O endereço MAC é o endereço do nível de enlace, é o endereço da placa de rede. E o endereço IP? O endereço IP é um endereço de rede, é um endereço nível 3. Então, retomando, o MAC é um endereço nível 2, é um endereço nível de enlace, é o endereço da placa de rede, hexadecimal longo. Né? O IP é um protocolo nível, é um endereço nível 3, é um endereço do nível de rede. O IP pode ser IPv4, IPv6. Né? Quando nós executarmos os comandos aqui, vocês vão ter a oportunidade de ver o formato desse endereço. Então, o primeiro utilitário, o primeiro comando, o comando ping, né? É um comando do Unix, que é adaptado para o Windows também, que usa o ICMP para obter resposta de uma máquina. Então, quando você pinga uma determinada máquina, e essa máquina pode ser inclusive um servidor na web, né, você recebe uma resposta desta máquina se ela estiver ativa e se ela estiver apta a te responder. Né? Então, nesse exemplo aí, deu um ping, uma máquina que se chamava Pérola. Vocês veem o formato, olha, um reply do endereço IP 192.168.915. Foram 32 bytes num tempo de 2 milissegundos com o TTL igual a 254. O TTL a gente já viu em sala de aula, o TTL é o Time to Live, é tempo de vida do pacote. Na realidade não é tempo, mas sim número de hops, número de saltos na rede. Então o número máximo de saltos, de roteadores que o pacote poderia passar, nesse caso, seriam 254. Tá? A opção traço interrogação vai te mostrar todas as funções do ping, etc. Depois nós vamos executar aqui.
O utilitário TraceRT, né? TraceRT ou Traceroute, dependendo do sistema operacional que você está utilizando. Nós já vimos isso, o TraceRT ele dispara vários pacotes com diferentes TTLs, então ele dispara 3 pacotes com TTL igual a 1. Esses pacotes eles são descartados no primeiro roteador, esse primeiro roteador manda uma mensagem de erro para o transmissor, falando qual foi o tempo de viagem dos pacotes e qual é o endereço IP desse roteador. Depois, o transmissor solta 3 pacotes com TTL igual a 2. Esse pacote dá 2 hops na rede, dá 2 saltos na rede, chega ao segundo roteador, é descartado no segundo roteador, então com isso você tem a informação desse segundo roteador, né? E assim por diante. E com isso você recompõe a rota com que você, com o seu pacote encontrou na internet, que o seu pacote foi roteado na internet. Ok? Então vamos lá, né? Executar esses comandos. O primeiro comando aqui que se pede para executar é o ipconfig. Então vamos abrir a página no prompt, né? cmd, e aqui vamos no ipconfig. Ipconfig vai te trazer as configurações de rede, né? Então, olha, tem várias placas de rede aqui que estão desconectadas, né? E a placa que eu estou utilizando efetivamente, né? O seu computador ele pode ter várias placas de rede. Placa de rede Ethernet cabeada, placa de rede sem fio, né? Então, aqui está mostrando que eu estou utilizando. Eu estou utilizando a rede sem fio, Wi-Fi, né? E aqui ele me mostra, né, o endereço IPv6 que eu estou utilizando. Olha, então esse é o meu endereço IPv6. Olha o formato do endereço IPv6, muito mais longo que um formato de endereço IPv4. Olha só, esse é o meu endereço IPv4. No caso, eu estou usando o endereço IPv6 e IPv4 ao mesmo tempo. Estamos né, numa fase de transição aí do IPv4 para o IPv6. Não? Então são as informações, olha, o meu endereço IPv6, o endereço IPv6 temporário, de link local, o meu IPv4, a máscara de subredes. Depois nós vamos estudar e ver qual que é o significado disso. O meu gateway padrão, olha cá, olha aqui o endereço IPv6 desse meu gateway padrão, e o endereço IPv4 desse gateway padrão, ok? Então, é o ipconfig. O ipconfig também, se você quiser informações mais completas, você pode dar um ipconfig/all. Então, olha, ele te dá todas as informações, até das mídias que não estão conectadas, tá? Então, olha, aqui ele vai me dar todas as informações. Então, vai me dar a informação da minha placa de rede Ethernet cabeada, né? Olha o endereço físico dessa placa de rede, o endereço MAC dessa placa de rede, né? Fabricante, né? Realtek, tudo mais. E outras placas de rede que eu tenho. A minha placa de rede sem fio aqui, agora ele me dá maiores informações, né? A máscara, concessão, gateway, servidor, DHCP, servidores DNS. Então, quando você dá um ipconfig/all, ele te dá informações mais completas sobre essa sua rede, ok? Ótimo. Então, continuando, vamos lá no guia. Vamos descobrir a tabela de correlação de endereços MAC e IP. Para isso, a gente utiliza o comando ARP, que vem do protocolo ARP, que é o protocolo que faz essa correlação né, de qual endereço MAC e endereço IP correspondente a sua máquina está utilizando.
Então, é feita uma tabela na rede correlacionando quem tem o endereço MAC e qual o endereço IP correspondente. Né? Isso através do comando ARP. Né? Então, vamos testar o comando ARP aqui, ver se está funcionando. Né? Aqui ele me dá as opções. Né? Eu digitei somente ARP, ele me deu as opções. E para exibir a tabela, vamos dar um. Depois a gente executa o comando aqui, como está pedindo, lá no vídeo. Vamos testar agora o ping, né? O ping, como nós vimos, ele obtém uma resposta da máquina se ela estiver pronta. Vamos dar um ping aqui de algum site. Eu estou utilizando aqui na minha casa, eu não tem mais computadores conectados, só o meu computador que está conectado à rede, senão eu poderia dar um ping em outro computador aqui na minha própria rede local. Mas nessa minha rede local, que é aqui em casa, só tem o meu computador. Então eu vou dar um ping num computador externo, num servidor web. O servidor web é o www, por exemplo, yahoo.com.br. Tá? Ou seja, eu estou dando ping na máquina onde está hospedado esse site, www.yahoo.com.br. Ok? Então, olha, eu obtive aí a resposta, então ele está ativo, tá? O endereço IP desse servidor, ok? Um pacote de 32 bytes, o tempo que foi gasto de resposta, olha, em média aqui está 165 milissegundos de resposta de tempo desde o pacote ir e voltar a esse computador, e o TTL que foi utilizado, que é TTL 51. Os pacotes enviados foram 4, os pacotes recebidos foram 4, 0% de perda. Ok? E aqui uma estatística sobre os tempos de viagem dos pacotes. O ping ele tem várias opções aí, ping menos T, menos A, menos N, menos L, menos I, menos V, menos R, cada um com uma função diferente. Né? Então, se você quer ver todas as funções, você dá só ping, e aqui o main page do comando te explica exatamente cada uma das funções. Né? Então, o "-t" executa no host especificado até separado, ou seja, o "-t" ele não para. Então, se eu dou ping, não são só 4 pacotes, "-t" no Yahoo. Então, olha só, ele não para. Não vão ser só 4 pacotes. Ele envia ping toda hora no site do Yahoo. Tá? Até que eu cancele o comando, eu cancelo com Ctrl C. Ctrl C eu cancelo o comando. Então, aqui vocês podem explorar, né, as várias funções do ping, né, as várias subcomandos do ping. Então, o "-t", o "-a" e por aí vai. Tá certo? Vamos lá no guia. Vamos usar o traceRT. Né? Usando o traceRT para verificar a rota. Né? Vamos usar aqui o traceRT. Já estamos utilizando o site do Yahoo. Então vamos ver qual é o caminho que é feito na internet pelos pacotes até chegar no site do Yahoo. Então, o comando traceRT e a URL, né, www.yahoo.com.br, e aí, retornado, o primeiro roteador, né, é o 192, o primeiro nó da rede foi o 192.168.0.1, depois o segundo nó foi esse nó 10.61.64.1, depois, e aqui os tempos, né, o terceiro
foi este aqui, né? A linha 3 aí, com os tempos e qual é o roteador, o endereço IP, a linha 3, o endereço IP 201.17.128.2 e o nome do roteador. Esse nome, o nome virtua.com.br. Depende, obviamente que isso depende do meu provedor, né? Eu estou me conectando aqui através da net, então são provedores da net inicialmente, depois que isso vai para o core da internet, para o núcleo da internet. Então, na linha 4 aí, o quarto roteador o meu pacote aqui está passando. Depois ele entra nesse EBT, P4, na Embratel, olha só. Então, do Virtua, que é provavelmente um roteador aí da NET, né? Ele vai para um roteador Embratel, olha a linha 5 aí, provavelmente para uma estação da Embratel, né? E passa por várias estações da Embratel. Olha aí, linha 5, 6, 7, 8, 9, tá? Até chegar próximo ao Yahoo, aí na linha 10. Verifica a diferença de tempo entre a linha 9 e a linha 10. Então, provavelmente, a linha 9 ainda é no Brasil, provavelmente, a linha 9 ainda é no Brasil, com esse nome de roteador e com esse endereço IP, ó, 200, 211, 219, 202, na linha 9. E na linha 10 já é um tempo muito maior. Então, provavelmente, é, a linha 10 você já está em outro país, né? Talvez até no enlace transoceânico. Nesse caso, talvez não. É, não sei, né, como é que foi trafegado o pacote, mas enfim, provavelmente você já está nos Estados Unidos, os pacotes já estão nos Estados Unidos, você já está num roteador da Yahoo, né? Yahoo.com, olha lá, 216, 115, 101, 252, tá certo? E aí, enfim, você vai passando por todos os roteadores até chegar na linha 20, no último roteador, onde efetivamente está hospedada a página do Yahoo, né? Eventualmente, lembra que eu falei com vocês, eventualmente o pacote vai aos Estados Unidos, volta ao Brasil, então esse site pode estar hospedado no Brasil, mas eventualmente seus pacotes podem ir aos Estados Unidos e voltar, ou à Europa, mas geralmente aos Estados Unidos, irem aos Estados Unidos e voltarem ao Brasil, certo? Ou, enfim, o comando 3RT te mostrou os tempos que os pacotes levaram e todos os nós percorridos por esses pacotes até chegar ao seu destino. O comando netstat te dá a estatística da rede, né? Então vamos lá, vamos ver se ele está habilitado aqui. Netstat. Ele não está habilitado, porque o que acontece? Ele vai só me dar as conexões ativas, né? As conexões TCP no meu computador que estão ativas. Ele não me dá estatística de rede, porque eu não estou numa rede local, eu estou conectado diretamente ao meu provedor. Então ele não me dá essas estatísticas de LAN, de rede local, porque eu não estou numa rede local, né? Então, o Netstat aqui só me retornou as conexões TCP que estão abertas. Ok? Aqui no guia é falado sobre uma questão de retransmissão na rede, né? E uma forma de você verificar se a sua rede está com problema. De novo aqui, eu não estou, né, nessa configuração de laboratório, mas mesmo assim
o comando netstat-s me retorna a estatística da minha conexão, não da rede local, mas da minha conexão, imaginando essa conexão como uma pequena rede local. Então o comando netstat-s, né, vai me dar a estatística, olha só, estatísticas de IPv4, pacotes recebidos. Eu tive mais de 1 milhão de pacotes recebidos, né, quase 2 milhões. Erros de cabeçalho, nenhum. Erros de endereço, olha só, eu tive 304 pacotes que chegaram com erro no cabeçalho. De 2 milhões, 304 chegaram com erro no cabeçalho, né? Datagramas encaminhados, 0. Protocolos desconhecidos, 0. Pacotes recebidos descartados. Olha só, eu tive 5.700 pacotes recebidos descartados. Pacotes recebidos entregues, mais de 2 milhões. Solicitações de saída, descarte de roteamento, pacote de saída descartado, pacote de saída sob rota, e por aí vai, né? As estatísticas de IPv6 também, lembra que os dois estão acontecendo ao mesmo tempo, estamos aí num período de transição, né? Então aí o número de pacotes de IPv6 recebidos, olha, 1.200.000, é isso mesmo? Ou 12 milhões? Não, 12.700.000, né? Pacotes recebidos em IPv6, né? Erros de cabeçalho, nenhum. Erro de endereço recebido, 1.236 pacotes com erro de endereçamento, né? Isso pode acontecer, gente, né? O pacote ali foi adulterado, né? E o TCP ele consegue verificar se houve erro através de detecção de erro. Então ele detecta erro e vê que houve erro ali no cabeçalho do pacote, no endereço do pacote, né? Pacotes recebidos descartados, olha só, então 14 mil pacotes foram descartados, né? Então, ou seja, a estatística da rede, né? Olha só, mensagens, erros, ICMP, né? Estatística do ICMP, né? Pacotes enviados, enfim, a estatística mostrando como foi. Aqui é importante, né, as estatísticas do TCP para o IPv4. Então, conexões abertas ativas, 16.666, né, passivas, conexões atuais, eu tenho 19 conexões TCP através de IPv4, né, e estatísticas do TCP através do IPv6. Então eu tenho aqui abertos, falhas, conexões, conexões atuais. Eu tenho 2 conexões TCP através de IPv4, né? Também eu tenho estatística de UDP, tenho tanto conexões TCP quanto conexões UDP, depende das aplicações que eu estou utilizando. E as estatísticas do UDP, datagramas recebidos, eu tive 163.027 pacotes recebidos, UDP. Questão de porta, erro de recebimento, olha, muito erro. Por quê? Porque no UDP não há nenhum tipo de controle, né? Então o número de erros, de pacotes com erro, é muito grande, né? E aqui estatística para IPv6, UDP IPv6 e UDP sobre IPv6 e sobre IPv4. Ok? Então, ou seja, as estatísticas da rede, né? E com isso você consegue verificar se a sua rede está sobrecarregada ou não, se a sua rede está com problemas de retransmissão, né? Então, as retransmissões sobre TCP, de conexões TCP, têm que ficar menores iguais a 5%. Então, se você estiver com um número de retransmissões TCP maior ou igual a 5%, significa que sua rede está muito sobrecarregada, né? Então, olha só, sobre TCP, né?
o número de retransmissões, no nosso caso, não foi tão grande, né? Não foi tão grande. Então a gente vê as estatísticas aqui. As estatísticas, né? Então você tem aqui, olha, datagramas encaminhados, pacotes recebidos descartados, 5.000 sobre 2 milhões. Então, nesse caso aqui, a sua rede não está sobrecarregada, ok? Então, com isso, gente, nós fizemos aí uma aula de demonstração sobre os utilitários de rede, ok? Então, até mais.